Pessoal, boa noite, tá? Hoje a gente vai concluir, né, todos os tópicos que a gente tinha para discutir um pouco sobre UTI e sobre emergência. E a ideia é que a gente finalize com a aula que, teoricamente, seria a aula mais complexa, mas, ao mesmo tempo, também é aquela aula que traz mais conceitos novos, tá? Então, boa parte do que a gente vai discutir aqui são conceitos realmente bem interessantes e que eu acredito que a maioria de vocês ainda não estão muito familiarizados, tá? Então, a gente vai falar de forma bem aplicada como é que a gente utiliza essa monitorização e como é que ela vem, na verdade, ajudar a gente a definir condutas para o paciente, né? Então, uma vez o paciente tendo essa monitorização bem feita, ela vai nos ajudar muito a definir várias intervenções que a gente vai fazer para o nosso paciente. E aí, para começar, a gente precisa dividir essas monitorizações, assim, a gente tem vários aparatos que a gente pode fazer a monitorização para esse paciente, né? E aí, uma ideia que tem que estar bem estabelecida é que essa monitorização ela pode ser estática ou ela pode ser dinâmica, que a gente vai chamar aqui de monitorização funcional. E aí, basicamente, qual seria a diferença? A monitorização estática, ela traz muito para a gente o conceito de como o paciente está agora, tá? Então, ela vai trazer muito para a gente uma fotografia de como o paciente está. Quando a gente fala de uma monitorização funcional, a gente já dá um passo para frente e a gente já consegue, na verdade, definir padrões relacionados à nossa própria intervenção. Então, perceba que uma monitorização funcional, ela consegue te dizer em tempo real o quão efetivo foi aquela tua intervenção, seja uma droga, seja volume, enfim. Então, quando a gente fala de monitorização estática, tem um detalhe aqui que é bem interessante, que eu queria que vocês parassem para a gente prestar atenção e discutir. Perceba que a maioria das vezes, quando a gente fala de padrões de monitorização estática, ou seja, a gente fala de pontos específicos que avaliam esse paciente do ponto de vista estático, a gente está falando basicamente aqui de padrões que a gente utiliza muito o catéter de Swan-Ganz. Tá? Então, perceba, toda vez que a gente vai ler sobre monitorização hemodinâmica, a maioria dos livros trazem todos os padrões relacionados a esse catéter. Tá? Então, o que seria esse catéter? Só para a gente começar a se habituar aí com esses novos conceitos. Então, existe o catéter central, que é aquele catéter que você passa pelo vaso central do seu paciente, né, geralmente subclávia ou jugular, e esse catéter, ele fica ancorado geralmente na veia cava desse paciente, né, na veia cava superior. O catéter de Swan-Ganz, você consegue progredir ele mais, tá? Então, ele passa pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito e ele vai até a artéria pulmonar, tá? E aí você consegue até progredir até um vaso realmente menor, do ponto de vista da circulação pulmonar. Esse catéter seria considerado o catéter padrão ouro para você fazer uma série de monitorizações nesse paciente. Só que qual é o grande inconveniente? Ele é muito invasivo, tá? E ele precisa de uma mão de obra especializada. Então, não é qualquer médico que passa esse catéter, tá? Você precisa fazer um curso específico, enfim, você precisa ter toda uma expertise para que você consiga passar esse catéter. Então, não é todo serviço que conta com a mão de obra especializada para que esse catéter seja passado, e não é todo serviço que conta com o próprio catéter, tá? Que é um catéter específico. E aí, o que é que a gente começa a perceber, né? A literatura atualmente está percebendo que esse catéter, ele traz, obviamente, padrões de monitorização interessantes, tá? Mas existem outros padrões que a gente pode utilizar que seriam, inclusive, superiores a ele, tá? E que seriam padrões mais simples, que a gente conseguiria ter aí em qualquer serviço. Então, basicamente, o que a gente vai discutir hoje são esses padrões, tá? Que vocês podem fazer aí nos seus plantões de emergência ou de UTI, tá? Então, o foco, na verdade, é dar uma aplicabilidade maior. E aí, quando a gente fala de monitorização estática, que é aquela assim, eu quero ver como é que o paciente está agora, tá? Nesse momento. Então, a gente percebe que um desses padrões seria realmente a pressão de oclusão da artéria pulmonar, tá? Que aí seria dado especificamente por esse catéter. Outro ponto importante que também seria dado por esse catéter, né, que ele também flagra, seria a PVC desse paciente, tá? E aí outro padrão de monitorização também estática, que a gente vai discutir hoje também, certo? Seria a saturação venosa central desse paciente. Beleza, então a gente entendeu um pouquinho sobre monitorização estática, que me dá uma fotografia do paciente agora. Eu preciso saber se o paciente está hipotenso, eu preciso saber como é que está a pressão da artéria pulmonar. Só que a gente viu que existem outros padrões que estariam associados aí a uma monitorização mais funcional.
A monitorização mais funcional é uma monitorização mais dinâmica, então é um padrão que você faz a sua intervenção e você já flagra ele se alterando ali na hora, tá? E na grande maioria das vezes, essa monitorização específica, ela consegue te dar uma luz sobre qual intervenção tu vai fazer. Então, vê que coisa bacana aqui. Você consegue ter um dado desse paciente e a partir do dado desse paciente você consegue dizer, a partir desse dado eu vou fazer volume, a partir desse dado eu vou fazer uma droga vasoativa, a partir desse dado eu vou iniciar uma nora, a partir desse dado eu vou fazer uma dobuta. Então perceba que ele te ajuda inclusive a guiar aí tua intervenção. Então seriam esses dados aí mais funcionais. E aí quais seriam os dados que a gente também vai discutir um pouco hoje, tá? Seria a pressão de pulso, importantíssima, tá? A gente vai trazer aqui um conceito bem interessante sobre essa pressão e você vai ver que não precisa de catéter de Swan-Ganz, tá? A gente não vai trazer nada hoje que você precise utilizar esse catéter específico. Seria a pressão sistólica, principalmente associado aí à sua variação, e a gente vai ver especificamente como é essa variação aí dessa pressão sistólica, o volume sistólico também, tá? Então a gente percebe aqui que existem alguns padrões de monitorização que são mais estáticos e mais funcionais. E aí o que é que a gente começa a perceber? O débito cardíaco está aqui, ó, como padrão estático e como padrão funcional. Tá? E aqui a gente tem que parar para fazer um raciocínio específico dentro desse débito cardíaco, né? Então, qual seria esse raciocínio? Primeiramente, a gente percebe que o débito cardíaco ele pode ser tanto estático como funcional, porque ele vai se alterar a partir de uma intervenção. Perceba, toda vez que esse débito cardíaco ele começar a se alterar, aqui é um gráfico que mostra o débito cardíaco pela pré-carga desse paciente. Então, perceba, esse débito cardíaco está se alterando a partir do momento que o paciente se torna responsivo a volume. Tá? Então, chega um certo momento que aquele teu paciente está responsivo à reposição volêmica. Então, você está fornecendo a reposição volêmica e o débito cardíaco está se alterando. Ou seja, ele está tendo um padrão dinâmico, tá? Ele está se alterando a partir desse momento que você está fazendo a sua intervenção. Só que vai chegar um certo momento que o débito cardíaco passa a não se alterar mais, tá? Por quê? Porque você já encheu esse paciente com o volume necessário, então ele começa a ser um padrão mais estático, tá? Então ele vai começar a ser um padrão que ele não vai se alterar a partir daquela tua intervenção, beleza? Então por isso que a gente diz que o débito cardíaco pode ser um padrão estático de monitorização ou pode ter um padrão mais funcional, um padrão mais dinâmico, tá? Fora isso, a monitorização hemodinâmica ela está classificada aí também em duas grandes classes. Então, perceba, a gente viu duas grandes classes, que seria dinâmica e estática, e agora a gente vai ver duas grandes classes, que seria a macrohemodinâmica, quais são especificamente aqueles pontos, né, aquela monitorização que ia visar muito a macrohemodinâmica desse paciente, e quais são os outros artefatos que eu posso utilizar aí para olhar a microhemodinâmica, a microcirculação, ou seja, a perfusão tissular. Tá? Então, todos os padrões que a gente vai dar uma olhada hoje, ou seja, todas as monitorizações que a gente vai dar uma olhada hoje, elas podem estar divididas em macrohemodinâmica, ou seja, elas vão avaliar o paciente de um ponto de vista mais macro, e aqui nessa macrohemodinâmica, basicamente o que a gente olha muito para o paciente é PA, frequência cardíaca, tudo isso vai te dar uma noção hemodinâmica desse paciente, mas do ponto de vista mais macro, tá? E existem outros artefatos que a gente utiliza aí para avaliar muito a perfusão tissular, ou seja, para a gente avaliar muito a microhemodinâmica, tá? Para a gente avaliar como é que está especificamente a perfusão da periferia desse paciente, a perfusão do tecido desse paciente. E o foco de hoje, na verdade, vai ser justamente esse. A gente vai parar um pouquinho para avaliar muito alguns padrões, tá? Alguns tipos de monitorização que focam especificamente nesse perfil tissular, tá? Que vão focar especificamente como é que essa perfusão tissular tá? Então a gente não vai discutir muito esses padrões de hemodinâmica, certo? Que seriam esses padrões mais globais. Por quê? Porque esses padrões a gente já vê durante o curso médico aí todo, tá? Então a gente sabe como é que fazer a aferição de pressão arterial, a gente já sabe como faz uma frequência cardíaca, como faz uma contagem de uma frequência cardíaca, enfim. Então, como são padrões que são mais clássicos, a gente focar hoje realmente nesses padrões aqui, que a gente vai parar para avaliar como é que está a microcirculação, tá? Beleza, e o que é que a gente vai dar uma olhada hoje? Então, basicamente, a gente vai dar uma olhada em todas essas técnicas, né, que vão estar trazendo aí para a gente um conceito associado à perfusão tecidual. Então, um conceito associado a essa microcirculação, tá? Então, a gente vai dar uma olhada hoje em delta-PP, vai falar sobre lactato, vai falar sobre tempo de enchimento capilar, que
antigamente não está sendo muito utilizado, mas hoje voltou aí à tona, com os estudos mostrando assim que está sendo super utilizado agora, sendo inclusive comparado com o próprio lactato, tá? Então, e a gente sabe que é uma técnica super simples de ser feita, né? Que pode estar sendo feita aí para qualquer paciente, independente de você ter um laboratório disponível para fazer uma dosagem de algum componente, tá? Então, aqui, na verdade, é só você e o paciente, você consegue fazer tranquilamente. Fora isso, a gente vai olhar também o gap de CO2, tá? Que a gente também, alguns livros chamam de gap de PCDO2, a gente também vai dar uma olhada nisso. A gente vai discutir, a gente vai iniciar também, né, discutindo sobre a saturação venosa central, que atualmente está vindo aí à tona também, principalmente na publicação dos últimos guidelines associados à sepse, tá? Então, ela está trazendo para a gente algumas informações bem interessantes a respeito do choque séptico, especificamente, e a gente também vai discutir um pouquinho sobre delta-Dow e a variação aí de pressão sistólica, certo? Então, basicamente, o que a gente tem para hoje é isso. Ao final dessa discussão, a gente vai dar uma olhada naqueles 3 casos, né, que são casos maiores, que vinham trazendo alguns conceitos das aulas que a gente já tinha visto antes. Então, vamos lá. Para começar, eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre saturação venosa de oxigênio. E aí, o que é importante a gente entender aqui? Existem 2 saturações, tá? Que a gente chama de saturações venosas, certo? Essas saturações, elas são divididas basicamente em 2. Existe a saturação venosa central, certo? E existe a saturação venosa mista. E a gente precisa entender esse conceito daí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de saturação venosa central de O2, a gente está falando daquela saturação que você consegue coletar o sangue do teu paciente pelo teu catéter central. Então, você pegou, por exemplo, jugular interna, você pegou uma subclávia, você progrediu esse seu catéter, e seu catéter vai ficar em veia cava superior, tá? Então, você está ali infundindo droga, enfim, fazendo volume, e aí o sangue que você consegue puxar por esse catéter, você consegue aferir aí a saturação venosa central. Tá? Então, essa saturação ela vai ficar especificamente, ela vai te trazer um volume de sangue específico da veia cava superior. Qual seria o valor normal aí? Geralmente acima de 70%. Tá? Então, a gente está falando aí de uma saturação venosa, diferente daquela saturação que você consegue ver no teu paciente quando você faz um gás, tá? Ou diferente daquela saturação que a gente faz, por exemplo, com oxímetro, certo? A gente está falando aqui de saturação de oxigênio também, mas a gente está falando aqui em um vaso central. Beleza. Então, essa saturação venosa central é a saturação que eu coleto o sangue da cava, tá? Da cava superior. Então, se eu coleto sangue da cava superior, ela vai me dizer mais ou menos como é que está o quê? Como é que está a parte superior do organismo desse paciente, tá? Então, como é que vai estar a extração de oxigênio da parte superior, ou seja, braço e cabeça, tá? Então, é basicamente isso. Então, essa saturação venosa central, ela tem que estar em valores maiores que 70%. A gente vai ver que ela voltou com tudo nos últimos estudos, tá? Para pacientes em choque séptico. E ela vem aí associada ao lactato como preditor, inclusive, de mortalidade, tá? Beleza, só que eu tinha dito para vocês que tem basicamente 2 tipos de saturação venosa. Né? A saturação venosa central, que eu coletei da cava superior a partir do meu acesso venoso central, tá? E existe a saturação venosa mista. Aí você diz, certo, e o que seria essa saturação venosa mista? Basicamente, essa saturação é aquela que você coleta no catéter de trans. Então, aquela que o paciente ele precisaria ter um catéter de Swan-Ganz, onde eu progredi pela cava superior, eu entrei em átrio direito, entrei em ventrículo direito, subi para a artéria pulmonar. Então, esse sangue vai ser o sangue especificamente da artéria pulmonar. Então, a saturação venosa mista, eu estou coletando sangue especificamente da artéria pulmonar. E aí, perceba aqui um adendo importante, tá? Se eu estou coletando sangue da artéria pulmonar, quer dizer o quê? Eu estou coletando todo o sangue que está vindo do organismo todo desse paciente. Então, esse sangue, na verdade, vai predizer para mim o total da saturação do organismo desse paciente, tá? Ou seja, ele vai trazer sangue da parte superior, da parte inferior do próprio coração, certo? Então, quando eu coletei o sangue da artéria pulmonar, eu estou tirando uma amostra de sangue venosa ali que está trazendo o sangue do organismo inteiro desse paciente. E aí, essa saturação, o valor normal seria acima de 65%. Então, perceba que há uma diferenciação aí,
em torno dessas duas saturações, tá? E aí essa diferenciação seria em torno de 3 a 5%. Então, por exemplo, se você tiver um paciente que você tem um catéter central e um catéter de Swan-Ganz, se eu coletar sangue dos dois pontos, o normal seria uma diferenciação entre essas saturações aí em torno de 3 a 5%. E aí essa diferenciação iria predizer para mim mais ou menos como é que está o consumo de oxigênio desse coração, tá? Se o coração, esse débito cardíaco, assim, para que o coração gere esse débito cardíaco, ele vai consumir oxigênio, né? E aí a gente sabe que o coração ele consome, ele tem uma das maiores taxas de extração de oxigênio. E geralmente a saturação venosa de um coração gira em torno de 30%. Então veja que ele extrai quase 70% desse oxigênio que chega para ele, tá? Beleza, então é exatamente esse sangue venoso que está saindo desse coração que está se misturando ali, tá? E aí está fazendo com que haja essa diferenciação entre saturação venosa central e a saturação venosa mista, tá? E o normal realmente é em torno de 65%. A primeira, a primeira parada que a gente vai fazer aqui para fazer um raciocínio clínico interessante é o seguinte: se eu puder fazer as duas saturações, que não é em todo o paciente, né? Eu precisaria ter um catéter de Swan-Ganz, mas se eu puder fazer a diferenciação aí dessa saturação nos dois pacientes e eu achar um valor maior do que 5, eu já começo a perceber alguma coisa importante, tá? Então aqui, na verdade, a gente já para fazer o primeiro raciocínio. Se a diferenciação tiver maior do que 5, eu já começo a achar que esse paciente está um pouco mais crítico. E aí, por que ele está um pouco mais crítico? Porque provavelmente o coração dele está consumindo mais oxigênio. Para esse coração estar consumindo mais oxigênio, esse coração ele está trabalhando muito, tá? Então, ou seja, a demanda, na verdade, do organismo desse paciente está sendo alta. Fora isso, a gente tem que lembrar aqui de um ponto importantíssimo que eu vou circular aqui para vocês, ó, que seria exatamente essa questão da parte inferior do organismo. Então, se a saturação venosa mista, ela está abaixo de 65, por exemplo, a venosa central veio 70 e a mista veio 70, ou seja, fazendo uma diferenciação aí de 10 acima de 5, eu já começo a perceber o quê? O coração está bombeando mais e o corpo está demandando mais, tá? Por isso que o corpo, a parte inferior também extraiu mais oxigênio, certo? Isso contabilizaria para a gente aí como paciente mais crítico, talvez já em estado de choque séptico, tá? Que é aquele choque onde você está consumindo muito oxigênio, beleza? Só que, assim, o foco da gente é trabalhar hoje saturação venosa central, porque a saturação venosa central você consegue coletar de qualquer paciente que esteja com acesso venoso central, tá? Então, a gente vai esquecer um pouquinho a saturação venosa mista, que atualmente ela nem vem sendo tão utilizada, né? A maioria dos guidelines, o Surviving Sepsis, inclusive, que é aí a referência no tratamento do paciente séptico, fala muito sobre saturação venosa central, né? Porque ele sabe que geralmente o paciente ele vai estar com acesso central. Então vamos começar discutindo um pouquinho especificamente a saturação venosa central, tá? Então essa saturação a gente viu que o valor de referência dela vai ser sempre acima de 70%, tá? Então essa saturação de oxigênio tem que estar acima de 70%. Ou seja, pare e pense comigo aqui para a gente fazer um adendo interessante. Geralmente, a saturação arterial de um paciente gira em torno de quanto? Gira em torno de 100%, né? A saturação arterial, inclusive aquela que você bota o oxímetrozinho, que você fica avaliando o paciente lá com o monitor. Então, o que é que a gente percebe? Se na artéria está 100 e na veia está 70, quer dizer que o organismo desse paciente extraiu 30% de oxigênio. Isso daqui é normal, é uma taxa de extração de oxigênio normal, tá? Geralmente gira em torno de 20 a 30%. Então, o organismo inteiro a gente extrai aí em torno de 20 a 30% de CO2, tá? Que a gente está ali colocando no nosso leito arterial. Beleza, então o que é que eu começo a perceber aqui? Se essa saturação venosa central ela está baixa, ou seja, ela voltou para a artéria desse paciente e ela voltou menor do que 70%, você tem que parar e perceber duas coisas, tá? Se ela voltou menor do que 70%, por exemplo, se ela está em um valor de 50%, tá? Duas coisas eu tenho que parar para perceber. Ou a arterial não está em 100%, ou seja, ou você não está conseguindo oxigenar bem o organismo, ou seja, você não está conseguindo ter uma DDO2, ou seja, uma oferta de oxigênio adequada, houve uma diminuição dessa DDO2,
ou o organismo desse teu paciente está extraindo demais. Eu posso ter uma saturação arterial de 100% e uma venosa de 50%. Aí isso quer dizer para mim o quê? Que o organismo desse paciente extraiu 50%. Ou seja, ele teve uma taxa de extração de oxigênio muito maior. Ou seja, o VDO2 desse paciente, o consumo de oxigênio desse paciente aumentou. Então, toda vez que você tem uma saturação venosa central baixa, menor que 70%, quer dizer o que para a gente? Que está tendo um desequilíbrio entre oferta de oxigênio e consumo desse oxigênio, tá? Então, quer dizer que está tendo ou um DDO2 baixo, ou um VDO2 alto, ou os dois associados. Quer dizer que está tendo esse desequilíbrio. Toda vez que a gente está diante de um desequilíbrio entre VDO2 e DDO2, a gente está diante, provavelmente, de um paciente em choque, tá? Então, isso daí já seria um parâmetro importante para você predizer aí o quão crítico o seu paciente estaria. Por isso que a saturação venosa central está sendo um dos principais fatores aí associados à gravidade de choques, principalmente de choques sépticos, tá? Beleza, só que existem alguns parâmetros que podem aumentar essa saturação. Então, a gente viu o conceito-chave de diminuição dessa saturação, agora a gente vai ver o conceito-chave do aumento dessa saturação. Quando é que essa saturação vai estar aumentada, tá? Principalmente quando tiver aumento desse débito cardíaco, por quê? Sempre que tem aumento do débito, mais sangue vai ser levado para o teu pulmão e mais você vai conseguir oxigenar esse organismo, tá? Então, mais você vai conseguir realizar ali as trocas e você vai conseguir colocar mais oxigênio no sangue desse paciente. Então, esse seria o primeiro conceito. Quando é que também aumenta essa saturação venosa central? Quando você tem altos índices de hemoglobina. Tá? Então, quanto mais hemoglobina você tem, mais oxigênio você tem. Então, mais você vai aumentar a saturação. Tá? Quando é que... qual seria outro fator que também iria aumentar? Né? Então, redução do VDO2. Tá? Então, a gente viu aqui que toda vez que tiver aumento do VDO2, vai aumentar a taxa de extração de oxigênio. Quer dizer que teu corpo está demandando, está tendo um aumento do consumo de oxigênio. Teu corpo está demandando mais oxigênio. Então, a saturação venosa central cai. Sempre que esse consumo, na verdade, diminuir, a saturação venosa central ela vai subir. Tá? Então, por quê? Porque você está consumindo menos oxigênio. Então, basicamente, todo o oxigênio que está chegando no leito arterial está indo para o leito venoso e está saindo pouquinho, porque o seu organismo está consumindo pouco. E outro fator que também ajuda a aumentar aí essa saturação venosa central seria o aumento do conteúdo de oxigênio arterial. Então, quando o oxigênio conseguir no seu leito arterial, obviamente mais oxigênio vai para o teu organismo e mais oxigênio volta para essa circulação venosa, tá? Então, estaria aí associado também ao aumento da saturação venosa central. Beleza, então, como a gente tinha visto, isso aqui é só para a gente resumir esse conceito geral de saturação venosa central e começar a entender o porquê de usá-la. Então, a gente começa a perceber que o consumo de oxigênio pelos tecidos, se esse consumo for alto, ou seja, se você tiver um VDO2 alto, tá? Você automaticamente vai entrar em desequilíbrio de DDO2 por VDO2, ou seja, você vai entrar em um desequilíbrio entre oferta desse oxigênio, que seria o DDO2, em relação ao consumo desse oxigênio, que seria o VDO2, tá? E isso vai resultar em quê para a gente? Numa saturação baixa, numa saturação venosa central baixa, tá? Então, essa saturação, ela cai e ela traz para a gente justamente esse conceito de desequilíbrio entre VDO2 e DDO2, ou seja, cada vez que ela tá caindo ali, ela está te dizendo que o paciente ele não está conseguindo ter um equilíbrio entre o consumo e a oferta desse oxigênio. Ou a oferta caiu, ou o consumo subiu demais, predizendo de cara para você que você está diante de um paciente crítico, né? Que você está diante de um paciente em choque. E aí, o que é que os estudos trazem para a gente em relação a isso? Basicamente, eles trazem alguns conceitos importantes, que são conceitos super novos, tá? Que estão saindo aí nos últimos guidelines. Eles dizem que, mesmo que você esteja diante de um paciente crítico, de um paciente chocado, onde você conseguiu a normalização dos parâmetros macrohemodinâmicos, que são aqueles primeiros parâmetros que a gente tinha discutido, frequência cardíaca, pressão arterial, tá? Então, mesmo que você esteja diante de um paciente crítico, um paciente em choque, que você conseguiu normalizar esses parâmetros aí,
Só que, mesmo assim, você é obrigado a olhar a microcirculação. Isso por quê? Porque vários estudos mostram que em pacientes críticos, onde você já iniciou o tratamento, você permanece com essa saturação abaixo de 70, tá? Então, você ia permanecer com essa saturação baixa, o que ia estar predizendo para você que a perfusão tissular ainda está ruim. Mesmo que você tenha melhorado a macrohemodinâmica desse paciente, mas a microcirculação ainda não alterou. Então, essa microcirculação ainda está sofrendo e esses tecidos periféricos desse paciente também. Tá? Então, por isso que ela traz, esses estudos trazem aí para a gente, eles resgatam para a gente a importância dessa saturação venosa central associado aí ao lactato, que a gente também vai discutir hoje. Tá? Então, por isso que é tão importante, porque ela vai olhar, na verdade, esse paciente com um olhar específico, que seria de perfusão tissular. Então, sempre lembrar de fazer em paciente crítico, tá? E não se engane, o paciente melhorou a macrohemodinâmica, mas a microcirculação ainda pode estar ruim, tá? Fora isso, o que é que os novos estudos trouxeram para a gente, né? Que uma vez você tendo um paciente com a saturação venosa abaixo de 70 nas primeiras 48 horas, mesmo que você esteja tratando o paciente, mas, ou seja, você iniciou o tratamento, mas não essa sua intervenção não foi suficiente para ajustar essa saturação acima de 70, tá? E o paciente manteve essa saturação abaixo de 70 em 48 horas. Esse paciente já é um paciente que provavelmente vai ter aí um desfecho mais negativo, tá? Ele vai ser um paciente onde ele vai ter um pior prognóstico. Então, perceba que ele vem junto, ele está muito associado ao lactato aí, como um indicador específico de prognóstico para esse paciente, tá? E, além disso, esses estudos mostram que o ideal é que você caia em cima de uma forma agressiva, tratando lactato e tratando essa saturação em pacientes críticos. E o ideal é que seja realmente numa fase muito inicial desse tratamento. Então, o ideal é que você já esteja fazendo essa monitorização assim que o paciente chega para você. Isso porque outros estudos mostram que, mesmo em uma monitorização vigorosa dessa saturação, se essa monitorização for feita de forma mais tardia, isso não é mais um indicativo de melhora da evolução desse paciente. Então, perceba, eu preciso estar acompanhando a saturação e o lactato desse paciente desde a entrada. Tá? Se esqueci de fazer isso e eu quero fazer após 48 horas, isso não vai ser mais um preditor de prognóstico para mim. Então, perceba como ele é um parâmetro importantíssimo que está associado aí à precocidade do seu tratamento e à precocidade de uma fotografia desse paciente, exatamente nesse momento que ele chega para você. Então, ele é um parâmetro que ele se altera muito precocemente, tá? Então, por isso que ele tem que ser usado realmente nessas primeiras fases desse tratamento. Beleza, então a gente entendeu um pouquinho a parte de saturação, agora a gente vai discutir um pouquinho a pressão parcial do CO2. Então a gente saiu de saturação de oxigênio e a gente vai discutir um pouquinho sobre PCO2. Tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre pressão parcial do CO2. E aqui esse conceito é super bacana, tá? É um conceito super interessante que a gente consegue utilizar também de forma rotineira, tá? Então a gente não precisa de catéter de sanguâneo, não precisa de um médico específico para estar lá para passar esse catéter. O que é que essa diferenciação traz para a gente? O próprio nome já diz: diferença arteriovenosa de CO2, tá? Dessa pressão desse CO2. Beleza, então eu consigo fazer essa diferenciação se eu fizer o quê? Se eu tiver um catéter central nesse paciente, coletei o sangue desse catéter central e fiz uma gasometria, tá? Coletei o sangue da artéria desse paciente e fiz uma gasometria. Então, eu vou ter uma gasometria arterial, eu vou ter uma gasometria venosa, tá? Com essa gasometria venosa, eu já consigo fazer o cálculo de quem? Da minha saturação. Então, a gasometria já vai sair para você dizendo a saturação venosa central. Então, já tenho o meu primeiro parâmetro. Super interessante. Essa gasometria vai te trazer a pressão parcial de CO2, tá? Então, como é que eu faço? Geralmente eu faço pressão parcial de CO2 venosa, tá? Menos a pressão parcial de CO2 arterial. Então, fiz a gasometria arterial e fiz a gasometria venosa e eu vou ver só o PCDO2 dessas duas gasometrias, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de diferença arteriovenosa da pressão parcial de CO2. Isso daqui é o famoso gap, que eu tinha dito para vocês que a gente ia falar, gap de CO2, tá? Ou gap de PCDO2, tá? Então, é quando você faz a gasometria venosa desse paciente e a gasometria arterial.
E aí, perceba, ele traz para a gente um outro conceito bem bacana, tá? Então, a gente falou desse conceito dessa saturação, aqui a gente vai discutir um conceito bem interessante, que seria desse gap de CO2, e o conceito que ele traz para a gente é que ele é um indicador muito bacana do débito cardíaco desse paciente. Isso por quê? Isso é interessante até da gente começar a raciocinar e entender, tá? Então, perceba, sempre que o débito cardíaco desse paciente, na verdade, estiver baixo, o que é que vai acontecer? O débito cardíaco desse paciente baixou, o paciente vai ficar hipoperfundido, né? Então, a partir do momento que o paciente fica hipoperfundido, o que é que vai acontecer com a célula desse paciente? Ele não vai estar recebendo o oxigênio que precisa. Então, a célula automaticamente passa para anaerobiose. Então, essa célula vai começar a produzir ácido lático. Na hora que ela produz o ácido lático, o que é que vai acontecer aí com esse ácido lático? Ele vai ser tamponado pelo bicarbonato, formando CO2. Então, perceba, toda vez que você está diante de um paciente que tem um débito cardíaco diminuído, você vai ter um excesso de produção de CO2. E aí, esse CO2, na verdade, vai vir justamente do tamponamento desse ácido lático que foi produzido a partir desse bicarbonato. Beleza, então a gente já começa a perceber aqui que toda vez que aumentar esse gap geralmente a literatura diz que o valor normal é em torno de 5, tá? Então, toda vez que você tiver um gap desse aumentado, ele está querendo dizer o que para você? Que o débito cardíaco está diminuído, tá? Então, basicamente é isso. Então, perceba que a gente consegue predizer aí débito cardíaco a partir de uma conta super simples, né? A partir aí de duas gasometrias que você pode fazer a qualquer momento em um ambiente de UTI ou de emergência, tá? Então, por isso que a gente diz que ele é inversamente proporcional, porque sempre que esse gap sobe, quer dizer que você está produzindo muito CO2. Então, a PCDO2 venosa sobe, né? E aí, essa produção de CO2 advém aí desse tamponamento do lactato que você acabou de produzir. Então, toda vez que esse gap subir, o débito cardíaco ele vai sinalizar para você que o débito cardíaco está baixo, né? Ou seja, ele vai te sinalizar que está tendo aí uma disfunção orgânica com produção do lactato, tá? Então, provavelmente, quando você solicitar o lactato desse paciente, o lactato vai vir alto. Aí você diz, ok, mas eu sei que o débito cardíaco, na verdade, vai estar atrelado, a gente já tinha visto isso ontem, então a gente viu que o débito cardíaco ele vai estar atrelado principalmente aí à frequência cardíaca e ele vai estar atrelado ao volume sistólico ejetado. Foi isso que a gente tinha discutido. Então, o que é que vai acontecer? Se esse débito aqui está baixo, pode ser por alguns motivos, pode ser pela diminuição dessa frequência ou pela diminuição desse volume. Então, perceba, se o débito cardíaco cai, pode ser um problema ou de bomba cardíaca, tá? Ou pode ser um problema de volume. A bomba tá boa, mas não tem volume para sair. Ou seja, toda vez que esse gap vier alterado, quer te dizer que o débito cardíaco vai estar diminuído e traz para você que esse paciente ele pode ser responsivo a fluido, porque você pode dar fluido para o paciente e aumentar o volume sistólico agitado, ou ele pode ser responsivo a drogas inotrópicas, a drogas que vão lá e vão melhorar essa bomba cardíaca, tá? Então, sempre que esse gap vier alterado, débito cardíaco baixo, esse paciente pode ser responsivo a volume ou pode ser responsivo a inotrópico. Aí cabe a você fazer uma prova volêmica e ver se esse gap, na verdade, diminui. Caso o gap não tenha diminuído, você inicia aí um inotrópico para esse paciente, provavelmente uma dobutamina. Inicia a dobutamina e você vai ver aí a diminuição desse gap, beleza? Beleza, então a gente já tem discutido dois parâmetros aqui super interessantes que tem como a gente fazer em qualquer plantão, né? E a gente vai discutir agora um parâmetro que é um pouco mais rebuscado, mas ele traz para a gente os conceitos atrelados, tá? Então, a partir desse mesmo raciocínio, a gente vai discutir um pouquinho sobre variação de pressão arterial sistólica, vai discutir um pouquinho sobre delta PP, tá? Sobre essa variação de pressão de pulso. Beleza, então vamos parar agora para a gente entender aqui um conceito-chave, tá? O paciente, quando ele está em ventilação mecânica, e aí perceba, esses dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que seria variação de pressão sistólica e variação de pressão de pulso, estão sempre associados ao paciente em ventilação mecânica. Então, o paciente ele tem que estar entubado, tá? E o paciente vai ter que estar aí em ventilação controlada, tá? Certo. E aí o que é que vai acontecer? A gente precisa parar para entender um pouquinho esse perfil muito dinâmico, tá? Da alteração desse volume sistólico, da alteração dessa pressão arterial sistólica. Vamos lá. Então, o paciente, quando ele está em ventilação mecânica, ele está respirando em pressão positiva, né? Então, durante a inspiração, a máquina vai jogar aquele fluxo de ar no pulmão desse paciente.
Na hora que a máquina joga aquele fluxo de ar que exerce a pressão positiva no tórax desse paciente, automaticamente o retorno venoso desse paciente cai. Tá? Então, a gente vai perceber aqui, vai ser uma diminuição do retorno venoso na inspiração. A gente está falando só de inspiração. Então, o tórax do paciente, imagine aí, o tórax dele está todo inflado. Na hora que esse tórax infla, aumenta a pressão intratorácica, o retorno venoso desse paciente cai. Tá? Beleza, então o que é que vai acontecer com o sangue nas câmaras direitas? Vai estar bem diminuído, né? Você vai diminuir, na verdade, o enchimento dessas câmaras direitas, tá? Então o coração direito vai começar a ficar seco. Beleza, e o que é que acontece com o coração esquerdo? Na hora que você joga aquele fluxo de ar ali dentro, o que acontece é que esse pulmão, na hora que ele infla, ele espreme ali os vasos e consegue empurrar o sangue que estava dentro dele para dentro desse átrio esquerdo. Tá? Então é como se ele fizesse uma força ali e é como se ele fosse uma esponja e você acabou apertando essa esponja ali e o sangue saiu todinho e foi para o átrio esquerdo. Então o que a gente percebe é que vai ter, na verdade, um aumento do retorno venoso, e eu vou botar aqui, ó, do átrio esquerdo, tá? O retorno venoso do átrio esquerdo vai estar aumentado, só que aí perceba, esse retorno venoso vai estar aumentado, o átrio esquerdo enche mais, vai encher o ventrículo esquerdo mais, e você vai ter uma ejeção maior, tá? Ok, só que o pulmão desse paciente continua lá inflado, o paciente continua em inspiração. Isso aqui a gente está falando de um batimento cardíaco só, tá? Então, o coração desse paciente bateu já com esse excesso de sangue que voltou para o coração esquerdo, então você conseguiu aumentar aí o seu volume sistólico. Beleza, só que aí o que é que acontece? Esse coração esquerdo, ele vai precisar de mais sangue vindo, só que o pulmão ele está seco. Afinal, você vai ter as câmaras direitas secas. Então, esse pulmão ele permanece seco, consequentemente, os próximos batimentos do coração esquerdo vão ser com um volume reduzido. Tá? Então, o que é que a gente percebe? Durante a inspiração, vai ter uma alteração bifásica dessa pressão e desse volume sistólico do coração esquerdo. Tá? Então, qual seria essa alteração bifásica? No primeiro momento se altera, porque aquele sangue que está saindo desse pulmão esponja, tá? Então esse excesso de sangue veio, o coração bombeou esse sangue e o sangue foi embora. E agora? E agora não volta mais sangue, não tem mais porque o coração direito está seco, tá? Então o coração direito não conseguiu mandar sangue para esse pulmão. Então o que é que vai acontecer aí? Os próximos batimentos vão ser com pressão reduzida e com volume reduzido, alteração bifásica, tá? Então, o que é que a gente percebe? Vai ter um aumento da pressão sistólica, afinal de contas, vai ter um aumento desse volume ejetado, né? Nesse primeiro batimento, então vai ter um aumento dessa pressão no início da inspiração e, em seguida, uma diminuição dessa pressão e desse volume sistólico ejetado após. Tá? Então, o que você vai perceber aí é essa variação que vai estar acontecendo. Você sobe demais pressão sistólica assim que inicia a inspiração por esse excesso de sangue que voltou para o coração esquerdo, em seguida essa pressão sistólica cai. Tá? Então, justamente porque você vai estar empurrando menos sangue para frente, porque o primeiro sangue que voltou já foi empurrado e o pulmão desse paciente está lá seco. Tá? Beleza, então entendi que é uma alteração bifásica que sobe primeiro essa pressão sistólica, e em seguida essa pressão ela vai tender a cair porque eu não tenho mais sangue para estar lá empurrando. Então eu preciso que o pulmão seque, que o paciente expire para o coração direito encher de sangue de novo, mandar sangue para esse pulmão e o sangue voltar para o coração esquerdo. Ok, então o que a gente percebeu aqui é que vai ter uma variação específica dessa pressão sistólica. E essa pressão sistólica ela vai variar de acordo com a inspiração e com a expiração desse paciente, concorda? Então a gente acabou de ver isso, a gente acabou de ver que essa pressão sistólica desse paciente vai estar em constante alteração ao longo de um ciclo respiratório, tá? E aí o que é que a gente chama dessa variação de pressão sistólica? A gente vai dizer que vai ser a diferença entre o maior volume sistólico que eu consigo aí nesse ciclo respiratório e o menor e a menor pressão sistólica que eu vou conseguir aí nesse ciclo, tá? Então, durante o ciclo, o paciente vai ter pressões sistólicas que vão estar a todo momento subindo e descendo, a depender desse volume que vai estar sendo ejetado, tá? Então, essa variação vai ser exatamente o máximo de pressão sistólica que eu vou conseguir para esse paciente, menos o mínimo de pressão sistólica que eu vou conseguir para esse paciente ao longo desse ciclo.
Fora isso, existem mais dois conceitos aí que estão atrelados também a essa variação dessa pressão sistólica, tá? Que aí seria o delta up e o delta down. Vamos tentar entender um pouquinho, mas vai ter um gráfico que elucida melhor isso para a gente, tá? O paciente, na verdade, a gente acabou de entender que isso vai ser muito cíclico, a depender de como o pulmão esteja. O pulmão pode estar bem inflado, fazendo com que o coração direito seque, né? E, consequentemente, depois o esquerdo ele vai secar também, ele enche logo, mas depois ele seca. Ou o pulmão ele pode estar super sequinho, esse pulmão ele pode estar em fase expiratória, que ele foi secou completamente, fazendo com que o coração direito encha de sangue de novo, empurra esse sangue para frente e assim sucessivamente, tá? Só que aí, qual seria o padrão? Que eu ia parar para dizer assim, tem uma pressão aqui sistólica, que seria a minha pressão sistólica padrão para esse paciente. Seria na inspiração ou na expiração? Então, perceba que não seria em nenhum dos dois, tem que ser com o paciente especificamente em apneia. Nem o pulmão desse paciente super inflado e nem o pulmão desse paciente super seco. Tá? Então, isso é exatamente o que a gente chama de pressão arterial sistólica padrão. Tá? Então, seria exatamente aquela pressão que o paciente está lá exercendo em apneia. Tá? Então, o que é que eu chamo de delta up? Seria justamente a diferença entre o máximo valor de pressão sistólica, que é esse valor que a gente consegue aqui nesse pico de sangue que ele vai ejetar, menos a pressão que vai ser considerada referência durante o período de apneia. Tá? E o delta down seria o quê? Aquela pressão que vai ser a referência dessa apneia, menos aquela pressão que vai ser a menor pressão que o paciente atingiu aí durante a expiração. Então, como é que a gente vê isso em um gráficozinho? Então, perceba, durante a inspiração, iniciou a inspiração, veja o pico de volume aqui que o paciente ele vai estar jogando. Tá? Veja o pico de volume sistólico que o paciente ele vai estar fazendo, que é o máximo de sangue que ele está recebendo desse pulmão que acabou de inflar. Tá? Ou seja, ele vai atingir aqui uma pressão sistólica máxima. A partir desse momento daqui, ele começa a secar essas câmaras, tá? Então, o paciente já vai entrando aí em um processo de expiração, enfim, e essas câmaras já vão secando, e ele vai atingir aqui um mínimo de pressão sistólica, tá? E aí existiria uma pressão padrão, que seria exatamente aquela pressão que estaria sendo exercida aí quando o paciente estivesse em apneia. Então, basicamente, só para a gente entender esse gráfico. Ok, entendi um pouquinho essa variação dessa pressão sistólica, tá? Agora eu queria entender melhor esse delta up e esse delta down, tá? Então vamos lá. Aqui a gente percebe que foi o máximo de pressão sistólica que o paciente conseguiu exercer, tá? Então aqui, justamente no início desse processo de inspiração, né? Então ele conseguiu aqui atingir o máximo de pressão sistólica. Nesse momento daqui, ele atinge um mínimo de pressão sistólica, tá? Então, ele vai atingir aqui, ó, a pressão sistólica mínima, e aqui ele atingiu a pressão sistólica máxima. Se eu pegar um momento específico, onde o paciente ele esteja aí numa pausa expiratória, tá? Ou seja, o paciente ele vai estar, teoricamente, em apneia, eu vou dizer que essa pressão daqui, ó, que é essa pressão que ele está em apneia, tá? Vai ser a minha pressão padrão, certo? Eu vou chamar isso aqui de pressão de referência. Então, o que é que seria o delta up? Seria a pressão máxima menos a pressão padrão. O que era que seria o delta down? Seria a pressão mínima menos essa pressão padrão. Tá? Então, basicamente, só para a gente entender o que era que seria o delta up e o delta down. E o que era que seria a variação de pressão sistólica? A pressão máxima menos a pressão mínima. Foi o quanto ela variou aí nesse ciclo, o quanto ela chegou no máximo e o quanto ela foi até o mínimo. Tá? Então, seria essa variação de pressão total. Então, a gente começa a perceber que existem todos esses padrões aqui, ó, variação de pressão sistólica, o delta up e o delta down. Tá? E aí, quais são os valores que a gente precisa saber aqui? Esses valores de pressão sistólica, que giram em torno de 7 a 10, então é normal para o paciente entubado, tá? Ter essa variação de pressão sistólica aí em torno de 7 a 10, tá? Então é normal. Durante a inspiração, por exemplo, a pressão dele ir para 120 e durante a expiração máxima, a pressão dele está aí em 110, tá? Então variou aí de 10, beleza? Ok, e o delta down? Delta down é um fator, um
parâmetro importantíssimo para a gente aqui, tá? A gente vai ver nesse próximo slide. Delta DAO, o valor de referência para a gente é sempre esse, entre 5 e 6. A gente considera sempre 5, tá? Beleza, então vamos lá para a gente entender um pouquinho quando é que eu vou usar isso, né? Então, sempre a gente consegue utilizar isso em qualquer paciente que esteja em ventilação mecânica e que tenha aí uma PAI, tá? Que tem uma pressão arterial invasiva, que vai ser essa pressão arterial invasiva que vai te gerar esse gráfico, que vai te gerar essa curva. E aí você consegue fazer esses cálculos de delta up, enfim, de delta down e de variação de pressão sistólica, tá? Então, essa variação ela é importantíssima para você fechar o diagnóstico de hipovolemia para esse paciente. Super importante. Isso por quê? Porque a gente começou a perceber que quanto mais hipovolêmico o paciente está, mais você vai conseguir alterar esses valores, tá? Então, mais vai variar essa diferenciação de pressão sistólica. Então, por exemplo, você tem um paciente internado lá na UTI, ou você está anestesiando um paciente, e esse paciente ele está com a pressão arterial invasiva, certo? E aí você observa que toda vez que o paciente atinge a pressão máxima dele é, por exemplo, 90, tá? A pressão sistólica máxima dele seria 90, enquanto que a pressão sistólica mínima dele seria 70. Então, perceba que está tendo uma variação de pressão sistólica maior do que 10. Esse paciente ele precisa de volume, tá? Então, esse paciente provavelmente está seco. Então, geralmente, a gente utiliza muito essas variações para predizer aí quando a gente vai fazer volume para o paciente, tá? E aí, o que é que a gente tem? Que existe o delta up e o delta down. O delta up seria padrão menos a máxima, né? E o delta down seria padrão menos a mínima. E o que é que a gente observa? Entre o delta up e o delta down ele está muito mais relacionado à pré-carga desse paciente. Então, o delta down ele varia muito de acordo com a quantidade de sangue que está voltando para esse coração, tá? Então, ele varia muito de acordo com essa pré-carga. Então, ele prediz para a gente muito isso. E a pré-carga está intimamente associada ao volume desse paciente. Então, entre o delta up e entre o delta down, o componente mais sensível à volemia seria disparado aí o delta down, tá? Porque o delta up, ele também estaria aí relacionado à pós-carga. Então, ele também estaria relacionado a como está a vasoconstrição desse paciente, beleza? Ok, então, entre todos esses parâmetros daqui, o que eu devo mais utilizar seria a variação de pressão sistólica e o delta down, tá? Então, seria de cara aí os parâmetros que eu mais vou utilizar para esse paciente, para predizer se esse paciente tem algum grau de hipovolemia, tá? Se esse paciente estaria precisando ali de uma reposição volêmica. E o que foi que os estudos mostraram para a gente? Que esses parâmetros especificamente, essa variação de pressão sistólica associado ao delta down, ele é um preditor muito melhor do que a própria pressão da artéria pulmonar. Ele é um preditor muito melhor, inclusive, do que um ecocardiograma à beira do leito, tá? Então, ele vai ser um preditor muito melhor para te dizer se o paciente estaria precisando de uma intervenção e essa intervenção ser uma intervenção volêmica, beleza? Paciente muito encharcado, paciente com hipervolemia, a gente não percebe essas variações, tá? Então, essas variações ou estão dentro desse padrão da normalidade ou essas variações ficam menores, certo? Então, a gente já sabe que chegou para você um paciente hipotenso e esse paciente, na verdade, tem um delta down pequeno, tá? Provavelmente a causa dessa hipotensão dele não é volume, vai ser droga. Então, o ideal é que você inicie aí para ele uma droga vasoativa, ou uma andobuta, se for falha de bomba, ou especificamente uma nora, beleza? Beleza, e o delta PP? A gente já passou pelo caminho mais arenoso, então a gente já entendeu essas variações dessa pressão, tá? A gente já entendeu as variações desse volume sistólico, enfim, as variações dessa pressão arterial sistólica, então entender o delta PP é super simples. Por quê? Porque o delta PP, na verdade, ele traz para a gente a pressão sistólica e a diastólica. O que é PP? O que é pressão de pulso? Só para a gente começar a se situar aqui. Pressão de pulso vai ser o quê? Vai ser sempre a pressão sistólica menos a pressão diastólica, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de pressão de pulso. Então, se eu sei que durante o ciclo eu estou sempre variando essa pressão sistólica, como a gente acabou de entender aqui, se eu estou sempre variando essa pressão sistólica, eu vou estar sempre variando a pressão de pulso também, tá? Então, eu vou estar sempre variando esse PP. Então, é isso que a gente chama de delta PP.
seria justamente essa diferenciação de pressão e pulso que vai acontecer aí por todos esses motivos que a gente já viu agora, tá? Então, essa pressão de pulso vai estar variando aí, principalmente as curvas de uma pressão sistólica, que vai estar a todo momento variando conforme o volume que vai estar chegando nesse coração. Então, ela, na verdade, vai ser muito. Ela traz para a gente esse delta PP, essa variação dessa pressão de pulso, vai trazer para a gente também aqueles pacientes que teriam aí uma indicação maior à reposição volêmica. Tá? Então, ela traz para a gente, na verdade, que todo paciente que tenha uma variação de pressão de pulso, ou seja, uma variação de PP maior do que 13, seria um paciente candidato a você fazer uma reposição volêmica. Tá? Então, seria um paciente aí super sugestivo de que esse paciente estaria seco, certo? E aí lembrar que se essa variação, a gente vai ver como é que a gente calcula, tá? Se essa variação tiver menor do que 13, vai ser improvável que esse paciente ele esteja precisando de volume. Provavelmente ele está hipotenso porque ele está precisando de droga, tá? Então, o problema dele vai ser especificamente de bomba ou porque ele está muito plégico, tá? Beleza, entendi, mas eu queria entender como é que eu faço essa conta, como é que isso funciona aí. Então, vamos lá, voltar àquele mesmo gráfico que a gente tinha falado de volume sistólico, enfim, de pressão arterial sistólica, tá? Volta para a gente aqui esse gráfico. Então, o teu paciente está lá entubado, e como a gente tinha visto, sempre vai ter uma pressão sistólica máxima, sempre vai ter um momento que vai ter aqui uma pressão sistólica mínima, sempre vai ter um momento que vai ter aqui, por exemplo, uma pressão padrão, uma pressão sistólica padrão, né? Que é aquela pressão sistólica que vai te dar aí o delta up, que vai te dar aqui o delta down. Beleza. Entendido isso, a gente vê que se a pressão sistólica está variando, vai variar também a pressão de pulso, que vai ser a sistólica menos a diastólica. Então, como é que a gente faz esse cálculo dessa variação? A gente vai pegar aqui, especificamente, deixa eu apagar aqui, a gente vai pegar aqui, aonde teve a máxima variação entre pressão sistólica e diastólica, então a gente vai ver aqui, ó, a máxima sistólica foi essa. Então, essa daqui foi minha máxima variação entre sistólica e diastólica. E eu vou ver aonde é que eu tive a mínima variação entre sistólica e diastólica. Ah, foi essa daqui, ó, a minha diastólica estava aqui, mais ou menos basal, mas a minha sistólica diminuiu muito, né? Que a gente vê que tem realmente essa variação. Então, aqui foi a minha mínima variação entre sistólica e diastólica, tá? Então, o que é que eu faço? Isso daqui vai ser o meu PP máximo, a minha pressão de pulso máxima, onde teve a máxima variação, e aqui vai ser a minha PP mínima, tá? A minha pressão de pulso mínima, onde teve a mínima variação. Como é que eu faço o cálculo desse delta PP? Vou pegar minha pressão de pulso máxima menos minha pressão de pulso mínima, tá? Dividido pela pressão de pulso máxima, mais a pressão de pulso mínima dividido por 2, ou seja, dividido pela média dos dois. Isso tudo vai me dar um valor específico e eu vou multiplicar por 100 para eu achar em porcentagem, que a gente viu que o dado dela é sempre em porcentagem. Tá? Então, a gente vai ver que um delta PP maior do que 13% é indicativo de que esse paciente precisa de volume, tá? Ou seja, essa pressão está variando demais. Se ela está variando demais, quer dizer que você precisa encher esse paciente de fluido, tá? A variação ali está muito grande, porque o volume de sangue desse paciente está baixo. Beleza. E aí, o que é que a gente precisa entender um pouquinho mais desse delta PP para a gente poder fazer um cálculo aqui específico que eu trouxe para vocês, tá? Então, quais são os grandes inconvenientes de um delta PP? A gente já viu, assim, que é um padrão importantíssimo que pode ser um divisor de águas para você, entre você subir a nora do seu paciente ou você começar em uma reposição volêmica, tá? Só que aí, quais são os grandes inconvenientes? Tanto para fazer o cálculo da variação de pressão sistólica, como para fazer o cálculo do delta PP, eu preciso que o paciente esteja entubado e eu preciso que ele tenha, que ele esteja em ventilação controlada, tá? Então, esse paciente ele vai ter que estar em ventilação mecânica, sedado e paralisado. Essa ventilação mecânica tem que ser controlada a volume e eu tenho que fornecer o volume corrente mínimo de pelo menos 8 ml/kg, tá? E ele tem que estar aí com uma PIP em torno de 6 a 10. Qual seria o outro grande inconveniente? Eu não posso ter nenhum problema ali específico no batimento desse coração, tá? Se mudar esse batimento, vai mudar a pressão sistólica, vai mudar o delta PP e assim sucessivamente. Então, o ideal é que não tenha nada que interfira nesse batimento. Então, o ideal é que o paciente não tenha nenhuma arritmia, nenhuma doença valvar, certo?
paciente ele não pode ter nenhum tipo de arritmia, para que não altere exatamente esse volume de sangue que está saindo, que vai dar para a gente a pressão sistólica e o delta PP, tá? E outro ponto importante é que eu preciso ter esse gráfico daqui, tá? Então, tem alguns monitores que trazem para a gente esse gráfico, né, que vai ser dado a partir da pressão arterial invasiva, tá? E tem alguns monitores que já calculam para a gente isso, certo? Então, tem algum monitor que você vai lá, você fez a linha arterial desse paciente e automaticamente já aparece o gráfico lá e ele mesmo calcula, e ele diz do lado, delta PP desse paciente é 15%, delta PP desse paciente é 7%, tá? Então, tem alguns que já utilizam. Se você for dar plantão em algum lugar, em algum UTI, que já tem esse monitor, ótimo, você não vai fazer cálculo nenhum, você simplesmente vai olhar o delta PP, se tiver acima que 13, volume, abaixo que 13 não é volume, vai ser droga, tá? Beleza, então vamos parar para a gente fazer o cálculo específico desse delta PP aqui. Então, esse caso daqui foi um caso que o monitor ele só te deu o traçado, tá? E aí você precisa se virar para perceber aqui como é que você vai desenrolar isso. Vamos olhar aqui para ver onde é que tem a máxima variação, tá? Nesse gráfico aqui inteiro, aonde foi que a gente conseguiu a máxima variação, que ele atingiu o máximo de sistólica? Aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui como máxima variação, certo? Então, isso daqui vai ser o que a gente vai chamar de PP máximo. Quanto é que vai ser esse PP máximo aqui desse paciente? Vamos fazer aqui 150, PP máximo vai ser a pressão sistólica menos a pressão diastólica, né? Então, vai ser 150 menos 70. Então, o teu PP máximo aqui vai ser 80, tá? Aonde foi que a gente teve a mínima variação? Que a sistólica realmente foi lá para baixo, provavelmente naquele processo de expiração desse paciente, né? Então, provavelmente foi aqui, ó. Então, aqui a gente teve o mínimo, o mínimo dessa variação, onde você teve, na verdade, essa PP, a pressão sistólica menor possível, tá? Então, essa variação foi a menor possível. A gente vai chamar isso de PP mínimo. E aí, quanto é que vai ser esse PP? Não é sistólica menos a diastólica? A sistólica aqui foi 120 e a diastólica aqui foi 60. Então, essa variação foi de 60, certo? Então, eu já tenho minha PP máximo, PP mínimo. E aí, como é que a gente faz a fórmula? PP máximo menos PP mínimo dividido pelo máximo mais o mínimo dividido por 2, né? Então, vai ser aí 80 mais 60, que vai dar 140, dividido por 2, 70, certo? Então, aqui a gente vai achar 20 dividido por 70. Isso daqui vai dar para a gente quanto? Vai dar 0,28. Só que a gente sempre acha isso em percentagem. Isso daqui multiplicado por 100, para eu achar em porcentagem, vai dar 28%. Então, a variação, letra D aqui. Então, a variação de pressão sistólica desse paciente, o delta PP desse paciente foi 28%. Ou seja, esse paciente, se ele tiver hipotenso, ele precisa de volume, tá? Então, esse paciente é um paciente candidato a você fazer reposição volêmica e não aumentar a nora desse paciente, tá? Se for um paciente já séptico, enfim. Beleza? Entendido isso daqui? Então, vamos embora. Vamos passar para os últimos conceitos para a gente poder discutir um pouco os casos, tá? Eu tinha discutido com vocês que a gente ia trazer alguns conceitos mais elaborados, que foram todos esses que a gente tinha trabalhado, mas a gente também ia trazer alguns conceitos mais simples, tá? Que você consegue fazer à beira do leito, sem cálculo nem nada. E aí, um dos tópicos principais seria o enchimento capilar. Atualmente, os intensivistas estão utilizando bastante, tá, o enchimento capilar como um preditor, na verdade, de circulação tissular, tá? Então, como um preditor de microcirculação. E aí, a maioria desses estudos está trazendo uma correlação bem interessante do enchimento capilar com o lactato desse paciente. Então, quanto mais o lactato tivesse aumentado, quer dizer que mais esse tempo de enchimento capilar iria estar diminuído, predizendo realmente, fazendo aí uma analogia bem interessante realmente da microcirculação. Qual é a técnica que a gente faz? É uma técnica bem simples, né? Então, você faz uma digitopressão no segundo dedo da mão desse paciente durante 20 segundos. Tá? Então, você vai fazer lá uma digitopressão durante 20 segundos.
tá? E aí, na hora que você solta o dedo desse paciente, o dedo desse paciente ele tem que estar todo perfundido em um tempo menor do que 4,5 segundos. Se for em um tempo maior do que 4,5 segundos, isso já prediz para a gente um certo grau de hipoperfusão. Já prediz para a gente que a circulação periférica desse paciente não está legal, tá? E isso geralmente tem uma correlação, como a gente tinha discutido, com o lactato super interessante, tá? Então, provavelmente o lactato desse paciente vai estar alto, já te predizendo realmente esse estado de hipoperfusão. E aí, por fim, para a gente finalizar esses conceitos de monitorização, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, sobre o lactato, que seria um dos parâmetros de monitorização aí mais utilizados, né? Então, lactato, ele vem no Surviving Sepsis junto com a saturação venosa como preditor de prognóstico para o paciente. Então, perceba como ele é importante, tá? E assim como a saturação venosa central vem para a gente como uma meta acessível, porque a gente tem alguns estudos que mostram que se você conseguir diminuir em 10% esse lactato em 6 horas, quer dizer que seu tratamento está bacana, certo? E que você deve continuar nessa linha e que provavelmente você aumentou a taxa de sobrevida desse paciente. Então, perceba que ele vem para a gente, né, como marcador importante de prognóstico, como marcador importante de tratamento, né? E como uma meta, na verdade, a ser alcançada. Beleza, então como a gente já sabe, né, o lactato ele é um produto do metabolismo anaeróbico, então ele vai ser produzido aí às custas, geralmente, de uma anaerobiose, né, dessa célula. Ele é um indicador muito associado a mau prognóstico, como a gente já tinha visto, né, juntamente com a saturação venosa central, e ele deve ser tratado e monitorizado agressivamente. Isso por quê? Porque os estudos mostram que se você tiver uma redução de lactato maior do que 10% nas primeiras horas de um paciente séptico, provavelmente esse paciente vai ter um melhor prognóstico. Então, é você estar medindo o lactato a todo momento, certo? E você está entrando aí agressivamente para tentar baixar esse lactato de todo jeito, certo? Fora isso, o que é que a gente percebe? Né, que uma ressuscitação hemodinâmica ela pode ser guiada por lactato, tá? E ela pode ser guiada também pela saturação venosa central. E lembrar que essa reposição hemodinâmica ela tem que ser guiada tanto pelos padrões, né, de macrohemodinâmica, então ela tanto tem que ser guiada como por pressão arterial, por frequência cardíaca, como pelos padrões relacionados à microhemodinâmica, à microcirculação, principalmente lactato e a saturação. Beleza? Então, com isso, na verdade, a gente termina e a gente vai fazer só uma revisão de tudo que a gente viu rapidamente agora, certo? E a gente vai fazer a revisão resolvendo aqueles casos. Perceba que são casos que ele traz, na verdade, alguns conceitos mais amplos, e aí você vai precisar resgatar conceitos basicamente aí de todas as aulas que a gente teve, certo? Então, para começar, ele traz um caso mais simples, um caso 1, que ele diz o seguinte: é um homem de 69 anos, coronariopata, com insuficiência cardíaca e fração de ejeção de 20%. No sexto dia de internamento em UTI, por choque séptico de foco pulmonar, ele começou a apresentar o quê? Um estado geral grave, ele estava com anasarca, estava nictérico, acianótico, em ventilação mecânica com VCV. Você já para, opa, se ele está em ventilação mecânica com VCV, eu consigo fazer para ele delta down, eu consigo fazer para ele delta PP. E ele já vem em uso de droga vasoativa, tá? Ele está com NORA aí em torno de 18 ml hora. Beleza. Em relação ao aparelho cardiovascular, o que chama a atenção da gente é a pressão arterial desse paciente, que a pressão está 6,4. A primeira pergunta que você tem que fazer nesse caso daqui é o seguinte: peraí, para esse paciente especificamente, eu faço volume para ele, tá? Apesar de que é um paciente que já está com edema, ou para esse paciente eu vou lá e aumento NORA, ou inicio outra droga, tá? Ou eu posso simplesmente chegar lá e tentar melhorar a bomba, certo? E aí um detalhe bem interessante aconteceu comigo hoje em um plantão. Chegou um paciente para mim, era um paciente que era para fazer uma laparotomia exploradora, e esse paciente, na verdade, o que se suspeitava era de uma deiscência de anastomose. Era um paciente que já tinha feito uma cirurgia abdominal, estava em choque séptico de foco abdominal, certo? E esse paciente chegou para uma reabordagem. E aí esse paciente tinha uma pressão baixa, tá? Já estava em uso de droga vasoativa e estava edemaciado, certo? Então, eu só fiz 2 parâmetros para ele, certo? Eu fiz o gap de CO2 e quando eu calculei esse gap de CO2 deu maior do que 5.
Quando eu fiz esse cálculo que deu maior do que 5, a primeira coisa que eu pensei foi: o problema desse paciente é débito, tá? Então, e agora? Faço droga vasoativa ou vou fazer volume para esse paciente, já que o problema dele é débito, tá? E aí eu fiz o cálculo do delta PP. E quando eu terminei o cálculo desse delta PP, eu vi que o cálculo do delta PP tinha dado 8%, ou seja, o paciente não era responsivo a volume. O paciente só podia ser responsivo à droga. Qual droga eu vou utilizar para esse paciente? Quando eu fiz o gap de CO2, esse gap de CO2 deu maior do que 5. Quer dizer que o débito estava baixo. Esse débito ele estava baixo ou por problema de bomba ou por problema de volume. Como eu já sei que não foi problema de volume, era problema de bomba. Iniciei na hora dobutamina para esse paciente. O paciente saiu super bem, tá? Do ponto de vista hemodinâmico, certo? Então, aqui é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, o que é que eu preciso fazer para esse paciente? Primeira coisa, eu preciso avaliar a perfusão tissular dele, tá? E eu preciso fazer a monitorização funcional para eu ver se eu vou fazer droga ou se eu vou fazer especificamente volume. Então, nesse paciente daí, o ideal é que eu faça um delta PP ou eu avalie, na verdade, uma variação de pressão sistólica, principalmente em delta down. Com esse dado, eu consigo dizer se eu faço volume ou se eu faço droga vasoativa, tá? A partir disso, se eu tirei o volume dessa jogada, se veio um delta PP menor do que 13%, eu sei que eu vou fazer droga vasoativa. Para esse paciente, eu devo fazer noradrenalina, eu devo aumentar a noradrenalina ou eu devo iniciar a dobutamina? Eu posso utilizar aí o gap de CO2. Se eu fizer o gap de CO2, ele vai predizer para mim como está débito cardíaco. Se esse gap vier menor do que 5, eu faço nora. O débito tá bacana, tá? Eu preciso subir pressão, não às custas de débito, mas às custas de resistência. Se eu fizer esse gap e esse gap vier maior do que 5, eu preciso melhorar débito, então preciso fazer dobuta, beleza? Então, com isso, a gente responde a esse caso 1. Vamos para o caso 2, que é um caso mais extenso. Ele diz que é um homem de 62 anos, coronariopata, que deu entrada numa emergência com história de febre e tosse produtiva há 5 dias. Nas últimas 24 horas, apresentou rebaixamento do nível de consciência, taque de espineia com cianose de extremidades. Ao exame físico, ele apresentava uma saturação de 78 em ar ambiente, uma frequência cardíaca de 122, frequência respiratória de 35, uma PA de 65 por 35. E a ausculta pulmonar tinha estertores crepitantes em terço médio de pulmão direito. O paciente recebeu antibiótico-terapia de amplo espectro, com beta-lactâmico e macrolide e reanimação volêmica com cristalóide em 1 hora, segundo o Surviving Sepsis, né, em torno de 20 a 30 ml/kg. Atingiu pressão arterial de 75 por 40. Então, aqui a gente já para fazer o primeiro comentário. A pressão do paciente era baixa, o paciente já vinha hipotenso, você fez reposição de volume e ele permaneceu hipotenso. Isso daqui caracteriza o que para a gente? Um paciente não responsivo a volume com foco infeccioso, choque séptico, tá? Esse paciente daqui está em choque séptico. Ele foi entubado, pois manteve uma saturação menor do que 85, mesmo com ventilação não invasiva e oxigênio terapia. Qual seria o melhor esquema para a gente entubar esse paciente? Primeira coisa, o paciente está hipotenso. Então, para esse paciente, jamais vou utilizar um dormonide associado a fentanil. O dormonide vai cair a pressão desse paciente. Jamais vou fazer para esse paciente, por exemplo, um propofol. Tá? Então, aqui eu preciso parar e pensar nas minhas duas outras possibilidades quando eu quero estabilidade hemodinâmica. E as duas possibilidades seriam o quê? O etomidato ou a cetamina, certo? Para esse paciente especificamente, eu teria uma indicação aí de fazer a cetamina? Não. Por quê? Paciente coronariopata. Então, a melhor indicação de hipnótico para esse paciente seria disparado aí o etomidato, tá? Fora isso, o que é que eu preciso manter nesse paciente? Eu preciso manter estabilidade hemodinâmica. Qual é o opioide que é um dos mais cardioestáveis? Fentanil. Então, eu vou associar o etomidato com o fentanil. Em relação ao bloqueador, quais são os bloqueadores aí que eu posso fazer para esse paciente? Posso fazer um rocurônio? Posso fazer um rocurônio. Posso fazer um succinil? Posso fazer um succinil. Não devo fazer um atracúrio. Por quê? Ontem a gente viu que a atracúrio ele libera estamina e baixa ainda mais a pressão desse paciente. Então, não seria o ideal. Então, eu vou cortar o atracúrio dessa lista. Posso fazer um pancurônio? Eu sei que esse paciente ele vai ficar entubado durante mais tempo. Eu poderia até fazer o pancurônio e já levar o paciente para UTI,
Certo, só que a gente viu ontem também que o pancurônio ele é igual à cetamina, ele libera as catecolaminas, né? Então ele vai subir muito pressão, muito frequência cardíaca, esse paciente pode acabar infartando. Então o ideal é que eu evite aí a cetamina, o pancurônio e o atracúrio, beleza? Então talvez a melhor tríade aí para esse paciente fosse realmente essa, o etomidato, o fentanil e o bloqueador eu posso fazer a succinil ou o rocurônio, tá? Beleza, e aí ele foi encaminhado para a UTI, onde iniciaram droga vasoativa. Qual é a melhor droga para esse paciente? Paciente em choque séptico, melhor droga aí disparado seria noradrenalina, a droga padrão ouro para tratar um paciente séptico. Após a melhora desses parâmetros da macrohemodinâmica, ou seja, melhorou pressão arterial, melhorou frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão da artéria pulmonar, quais seriam os outros parâmetros que seriam importantes para a gente avaliar a perfusão tissular? Então, existem N outros parâmetros, né, que a gente poderia fazer para esse paciente para avaliar como é que está a microcirculação. Disparado para pacientes sépticos, os melhores seriam lactato e a saturação venosa central, até porque são parâmetros preditores de prognóstico, né? Então, são parâmetros importantes para eu fazer esse parâmetro agora, fiscalizar esse parâmetro durante todo o meu tratamento inicial, tá? Para que eu consiga melhorar o prognóstico desse paciente. Após 3 dias de internamento, o paciente apresentou uma pior hemodinâmica com diminuição da pressão arterial. Tá? Então, o paciente está lá, evoluiu e ficou bem pior em relação ao padrão hemodinâmico. Estando o paciente com a pressão arterial invasiva e avaliando o gráfico abaixo dessa pressão, você optaria por fazer prova de volume ou aumentar a droga vasoativa, que é a nora que ele já está. Aqui é aquele mesmo gráfico que a gente já tinha respondido, né? Que deu um delta PP em torno de 28%. Se deu um delta PP de 28%, esse paciente é um paciente responsivo a volume. Então, o ideal é que eu faça para esse paciente especificamente volume, beleza? Vamos para o último caso. Homem, 55 anos, hipertenso, portador de IC sistólica, de VE, tá? Então, ele tem uma insuficiência cardíaca específica de coração esquerdo, diariamente, queixando-se de dispneia aos esforços moderados. Evolui com piora dessa dispneia há cerca de 24 horas. Atualmente, de ocorrência também em repouso, associada a tosse com expectoração rosa. Negou outras comorbidades e referiu o uso de anlodipino e furosemide. Então, perceba que não faz nenhuma droga redutora de mortalidade para um paciente com insuficiência cardíaca, né? Vale a pena notar isso. Então, esse paciente aí deve ser um paciente que tem que ter essa terapêutica alterada, né? Então, você tem que iniciar a IECA, enfim, tem que avaliar se esse paciente aí poderia fazer uma espironolactona, tá? Então, você tem que iniciar algumas drogas que são as redutoras de mortalidade. Ao exame físico, ele tinha um estado geral decaído, sonolento, desorientado, afio ao toque, hidratado, normocorado, a ausência de turgência de jugular. No aparelho respiratório, o que a gente observa são estertores finos, difusos e bilaterais, com a frequência respiratória de 38 e a saturação de 87. Em relação ao cardiovascular, tem uma frequência cardíaca de 130 e uma pressão de 10,6. Em relação ao abdômen, a tensão e as extremidades estão sem edemas. O paciente evoluiu com franca insuficiência respiratória, sendo intubado de urgência. Quais as medicações você ia utilizar para fazer essa intubação? Primeira coisa que a gente tem que parar para perceber aqui, esse paciente ele está evoluindo com edema agudo pulmonar, né? Então isso é um quadro clássico de edema agudo. O que é que a gente para perceber? Eu preciso tentar fazer alguma droga, ou preciso pensar em alguma droga que consiga, na verdade, aumentar a capacitância venosa e deixar mais sangue dentro da veia. Quanto mais sangue tiver dentro da veia, menos sangue vai para esse pulmão desse paciente e vai encharcar o pulmão desse paciente, tá? Então, ontem a gente tinha discutido um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre opioides, né? Então, assim, existem alguns opioides que a gente pode fazer para esse paciente e aí, de cara, a gente poderia fazer uma morfina ou um fentanil também, tá? Só que a morfina, ela teria essa característica maior de venodilatação, ou seja, o sangue desse paciente ia tender a ficar mais em veia, realmente. Você ia diminuir o retorno venoso e ia melhorar aí esse pulmão encharcado. Outro ponto importante é que a pressão desse paciente está bem limítrofe, né? Então, o ideal, utilize aí um etomidato. Ah, mas eu queria fazer uma cetamina. Se você fizer a cetamina, você pode subir demais a pressão desse paciente,
certo? Encharcar ainda mais o pulmão dele. Então, o ideal é que eu mantenha aí essa pressão no máximo de estabilidade possível, tá? Então, o ideal é que eu faça um etomidato. E o bloqueador? O bloqueador poderia fazer qualquer um, com exceção de pancurônio, né? E aí o ideal é que você realmente opte aí por fazer um rocurônio, que ele também dá uma certa estabilidade cardiovascular, tá? Ele não está associado à liberação de histamina, enfim, beleza? Após a intubação, ele teve a terapêutica otimizada com droga vasoativa, associado ao uso de diurético, né, para poder secar o paciente. Qual seria a droga vasoativa mais utilizada para aquele paciente que está com uma ICC com falência de bomba que chega ao ponto de encharcar o pulmão? Melhor droga aí para esse paciente seria dobutamina, né? Eu preciso melhorar a bomba cardíaca, né? Esse paciente está entrando aí para um choque cardiogênico. O plantonista decidiu por monitorização com delta PP e com gap de CO2. Quais seriam os resultados esperados? A gente tem que parar agora para pensar. Esse paciente é um paciente hipovolêmico, ele é um paciente que ele está entrando em choque hipovolêmico por perda de volume. Não, ele teoricamente é um paciente que ele está hipervolêmico, né? Tanto que ele está encharcando o pulmão dele. Ele é um paciente, na verdade, com insuficiência cardíaca, que já tem aí um certo grau de hipervolemia. Beleza, então o delta de PCDO2 dele, o que estaria esperado para a gente é que seja um delta, um delta PP menor do que 13%. Tá? Em relação ao gap de CO2, que avalia débito cardíaco, esse gap de CO2 vai estar alterado. É um gap de CO2 que vai estar maior do que 5. Tá? Então, o esperado aí seria um delta PP menor do que 13 e um gap de CO2 maior do que 5. Após 2 dias de tratamento com o paciente ainda intubado e permanecendo em coma, mesmo após ter sido desligado da sedação, aconteceu alguma coisa aí, né? Você desligou a sedação e o paciente permanece em coma. Foram coletados exames, os quais evidenciaram hemoglobina de 13, VCM de 85, CHCM de 32, RDW de 12, um leuco de 8, ureia de 40, creatinina de 0,9, com potássio de 2,5, tá? Um sódio de 165, cloro de 99 e as troponinas normais. Realmente o paciente não tinha infartado. Uma gasometria que informa para a gente um pH de 7,5, ou seja, uma alcalose, um bicarbonato de 32, uma alcalose metabólica, com uma PCDO2 de 47 e um base excess de mais 6. Realmente isso aqui é uma alcalose metabólica. Será que ele está tendo algum problema do ponto de vista respiratório? Isso aqui é uma PCDO2 esperada para ele. Sempre que a gente faz o cálculo de PCDO2 para alcalose, vai ser o quê? Bicarbonato mais 15, né? Se for acidose, vai ser 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Aqui a gente está falando de uma alcalose, né? Se for acidose, é que a gente faz 1,5 vezes o bicarbonato e tal. Então, aqui vai ser o quê? Bicarbonato mais 15, que vai dar os 47. Então, ele está dentro daquela PCDO2 esperada, tá? Então, o distúrbio dele realmente é uma alcalose metabólica. E é uma alcalose metabólica com um potássio muito baixo e um sódio muito alto. O que foi que originou isso? Provavelmente o excesso de furosemida. Você fez tanta furosemida que você acabou eliminando muita água livre, o que fez com que ele cursasse aí com a hipernatremia, que a gente já discutiu isso, e a furosemida, na verdade, aumenta o débito urinário, que vai fazer com que ele expolie aí o potássio, né? E aí o que é que acontece? A furosemida é um grande causador aí de alcalose metabólica, né? Que a gente já tinha discutido isso também quando a gente teve aquela aula específica de gasometria, né? Então a furosemida ela acaba sobrecarregando o néfron distal, né? Com muito sódio, e o organismo acaba tentando reter esse excesso de sódio e jogando fora potássio e H+, fazendo com que o paciente evolua aí com a hipocalemia, evoluindo também para uma alcalose metabólica. Então, provavelmente, o problema desse paciente aqui foi esse excesso de furosemida, só que o paciente ele está realmente sintomático, né? Então, ele continua em coma, provavelmente pela hipernatremia. Então, esse paciente eu preciso corrigir o potássio e eu preciso corrigir o sódio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é correção do potássio, e aí, por ser uma hipocalemia grave, eu devo fazer em torno de 10 a 20 mEq venoso, tá? A gente está fazendo venoso, 10 a 20 mEq por hora, até o potássio chegar em 3. A partir de 3, você pode passar para via oral. Nesse paciente, pode? Claro que não, né? Esse paciente é um paciente entubado, enfim,
é um paciente que pode ter algum certo grau de instabilidade hemodinâmica. Então, esse paciente você vai corrigir venoso até o potássio ficar acima de 3,5, tá? Se fosse um paciente que tivesse acordado, enfim, aceitando dieta, você corrigiria venoso até 3 e em seguida iniciaria o xaropinho, né, desse potássio. Beleza, e em seguida você vai fazer agora a correção do sódio, né? E para fazer a correção do sódio, primeira coisa, suspenda a furosemida, que é a grande causadora de todo esse turbilhão aí que esse paciente ele vai estar passando. Suspende a furosemida e você vai fazer a reposição de água livre, né? E aí a fórmula que a gente utiliza para é exatamente essa. Lembrar que você só deve diminuir até 10 mEq em 24 horas. Para esse paciente, você pode usar aí uma solução glicosilada, um soro glicosado, você pode utilizar aquelas reposições com sódio hipotônica, né? Então, aquela reposição a 0,2 ou aquela reposição a 0,45, beleza? Então, é fazer a fórmula, fazer essa reposição e lembrar também de repor as perdas insensíveis, que giram em torno de 1.500 ml. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso, tá? Então, a gente conseguiu, na verdade, perpassar aí os temas mais importantes relacionados aí à UTI, enfim, e urgência e emergência, tá? Então, boa noite.